Livro Liderança e Supervisão de GC. Vamos iniciar a leitura e introdução. A Lagoinha Global tem uma visão clara sobre os grupos de crescimento, GC, pois entende que o trabalho de GC é a base da igreja, é a visão da igreja para o discipulado. A preocupação não são números, resultados, mas sim o cuidado de cada membro e a evangelização daqueles que não conhecem a Jesus, fazendo com que cada membro seja um instrumento de Deus de evangelização e acompanhamento. Jesus compreendia que a forma mais efetiva, segura e sustentável de promover o evangelismo e o discipulado dentro das comunidades era levando o reino de casa em casa, de família em família, de pessoa a pessoa, pois dessa forma apresenta Cristo a qualquer pessoa em um ambiente de intimidade. O primeiro culto de adoração a Jesus aconteceu em uma casa. Jesus pregou para muitas pessoas reunidas em casas. A primeira ceia de Jesus aconteceu em uma casa, Mateus 26, 18. O Pentecoste veio quando a igreja estava reunida em casa, Atos 2, do 1 ao 2. Por fim, o apóstolo Paulo, depois de se converter, implantava e amava as igrejas nas casas. Pode ver Romanos, Colossenses, Filemão. A essência do discipulado de casa em casa não é só uma estratégia, e sim uma visão bíblica para potencializar o avanço do reino, do amor de Jesus para alcançarmos o maior número de pessoas possível. GC, o coração da igreja. Encontramos em uma definição simples sobre a função do coração. O coração é o músculo mais importante do corpo. A cada batida ele fornece alimento e oxigênio às células. Um coração saudável é a chave para um corpo saudável. Um coração saudável é a chave para um corpo saudável. Um corpo saudável cresce naturalmente. A saúde do corpo de Cristo, o avanço do reino de Deus, o crescimento saudável e natural da igreja passam pelo cuidado que temos com os grupos de crescimento. Nesse material você encontrará todo o nosso trilho de treinamento, um material preparado para que todo membro de Lagoinha compreenda com clareza essa visão e seja preparado para começar e cumprir o seu chamado. Treinamento de GC, parte 1. O que é GC, né? A visão de um GC. O objetivo: conhecer os pilares dos GCs da Igreja Batista da Lagoinha, compreendendo bem o que é e não é um GC. Conteúdo: GC é uma comunidade de discípulos se reunindo nas casas, empresas, escolas, faculdades, praças e nos locais de trabalho. Somos facilitadores com o objetivo de pastorear e formar o caráter de Cristo na vida de novos discípulos, desenvolvendo um relacionamento adequado entre os membros. Ambiente fundamental de treinamento informal, profético e seguro para que todos tenham a oportunidade de exercer funções no ministério. É uma estratégia eficaz de evangelização, discipulado e pastoreio. O GC tem a sua base fundamental no relacionamento por meio de nossa rede de contatos, network. Evangelizamos, discipulamos e crescemos como servos, aprendemos a ter vida cristã, somos supridos e suprimidos os outros em amor. O GC tem em sua dinâmica reunir-se semanalmente, assim desenvolvemos comprometimento, disciplina e maturidade. O GC tem um local definido, as pessoas se reúnem regularmente no mesmo dia e horário. Isso cria constância e segurança. Mudar muito esses três elementos gerará dispersão do grupo e perda sistemática de integrantes. O GC tem estudo dirigido. Nós da Lagoinha Global temos todas as lições estabelecidas para todo ano em nossa agenda, que pode ser adquirida em nossas livrarias. É importante seguir rigorosamente o programa ali estabelecido para manter um padrão em nossos estudos. Assim, se alguém precisa mudar de localidade ou de grupo, não terá que passar por novas adaptações. Na última semana de cada mês, temos o tema livre, em que o líder tem a liberdade para compartilhar algo diferente, que tenha relação com as peculiaridades de seu GC. O GC almeja a multiplicação. Embora a reunião não seja apenas evangelística, todo o projeto final de edificação do grupo visa a multiplicação. Crentes comprometidos são crentes frutíferos. Tipos de GC.
O GC pode ser homogêneo ou heterogêneo, ou seja, pode ser composto só de mulheres, só de homens, casais, solteiros, mistos, kids, link, rocket, legacy, de forma presencial ou online. Os pilares de GC são comunhão, desenvolver relacionamentos entre cristãos, tendo objetivo comum entre todos, ser igreja. Edificação, alimento espiritual direcionado em temas por meio do líder facilitador. Serviço, cada membro um ministro e cada casa uma igreja. Cada um recebe um dom e no GC os dons são exercidos para o serviço mútuo. Multiplicação, no GC levamos nossos membros a crescer na fé. Assim, são equipados para levar o evangelho para mais pessoas. O evangelismo se torna um fator determinante para um crescimento saudável e uma frutificação e multiplicação eficaz. O GC não é grupo de oração. Esse tipo de grupo prioriza a maior parte do tempo da reunião para a oração. Os grupos familiares estão recheados de muita oração e os dons do Espírito fluem com liberdade. No entanto, quem vai a um GC está se vinculando e crescendo como igreja. Precisamos saber que a oração e os dons são apenas os ingredientes. O prato principal ainda precisa ser preparado. Grupo de estudo bíblico. Esse tipo de grupo não estimula a participação de todos. Geralmente, a pessoa que detém maior conhecimento teológico conduz a reunião e os demais são ouvintes passivos. Além disso, a linguagem e os temas complexos podem fazer com que os não crentes se sintam pouco à vontade. Grupo de comunhão entre crentes. As pessoas interessadas nesse tipo de grupo desejam um crescimento espiritual num ambiente fechado e exclusivo. Importante salientar que o crescimento acontece quando estamos interagindo e influenciando o mundo que nos rodeia. Ponto de pregação. São grupos conhecidos como lugar onde as pessoas frequentam sem compromisso. Elas vêm e vão e o grupo é apenas um ajuntamento. Tais grupos têm como deficiência básica o fato de não compartilhar a realidade da vida do corpo. Conclusão: GC é a base e coração da igreja, nossa forma de ser, nosso estilo de vida. Por meio da comunhão, edificação, serviço e multiplicação, compreendendo o verdadeiro sentido de ser igreja, a vinda de Cristo. Atividade. Descrevem com suas palavras por que é tão importante que os membros da igreja participem de um GC. Defina em poucas palavras o que é GC e o que não é GC. Módulo 1. Visão de GC. A organização e funcionamento do GC. Objetivo geral. Agora que já sabemos o que é e o que não é um GC, vamos entender sua estrutura e como ele funciona na prática. Conteúdo. O líder e o co-líder são os grandes responsáveis pelo cuidado e treinamento dos membros, facilitando o crescimento e desenvolvimento dos líderes, além de distribuir semanalmente as tarefas do GC. Função do líder de GC: estar alinhado com a visão da igreja, ter passado pelo trilho, pelo menos Start GC1, estar sob uma supervisão de GC, orar por seu supervisor e liderado, orar pelo seu GC diariamente, facilitar o aprendizado de todos, planejar as reuniões de GC, distribuir as tarefas semanalmente do GC, preparar a multiplicação, encaminhar para o Start aqueles que ainda não são membros e não passaram pelo batismo e identificar e encaminhar futuros líderes para o treinamento de GC. Funções do co-líder de GC: estar alinhado com a visão da igreja, passar pelo trilho, pelo menos Start GC1, orar pelo seu líder e supervisor, orar pelo seu GC diariamente, envolver-se nos movimentos do GC, apoiar o líder em tudo o que for possível e necessário. Funções do secretário de GC: estar alinhado com a visão da igreja, ter passado pelo Start, ficar atento à presença das pessoas e preencher o formulário de reuniões. Funções do anfitrião: estar alinhado com a visão da igreja, ter passado pelo Start, preparar o ambiente, receber bem as pessoas, promover bons relacionamentos e estar atento às necessidades.
O anfitrião talvez seja a pessoa mais importante para o GC. Se ele for receptivo e um vizinho alegre, com certeza irá atrair pessoas para o seu GC. Se ele tem um bom testemunho, as pessoas serão atraídas por ele. O ambiente precisa ser informal, agradável, sadio e respeitoso. As pessoas precisam se sentir livres. O local não deve ter atividades paralelas na hora do GC. O barulho pode gerar distrações e conversas. Para que todas as pessoas possam se ver e se identificar, todos devem estar sentados frente a frente e em círculo. Também não deve haver animais de estimação soltos durante o GC, pois eles podem tirar a liberdade das pessoas no momento da reunião. O visitante precisa ser tratado com muito cuidado. Precisamos deixá-lo maior à vontade possível. Como conduzir uma reunião de GC? Prepare-se, busque e se dedique de forma diligente a preparar a lição. Leia com antecedência, busque outras fontes se necessário e acione o seu supervisor caso tenha dúvidas, para que quando for ministrar tenha maior domínio possível do assunto. É claro que não será demérito e desqualificação de forma alguma se quando uma pessoa perguntar algo você não souber responder de ponto. Nesses casos, seja sincero e se comprometa a levar esclarecimento no próximo encontro e então busque as informações. Entenda que você não é um professor de teologia, mas um facilitador num grupo de compartilhamento mútuo. Isso é, deixe as pessoas falarem, participarem, perguntarem. Esse ambiente colaborativo agregará conhecimento que você nem imagina. Faça contato, entre em contato com os membros do GC, confirme a sua presença. Para isso, pode ser criado, por exemplo, um grupo em alguma rede social. Recepção. Receba calorosamente os participantes. Além disso, dê início pontualmente para criar uma cultura nesse sentido, independente de quantas pessoas já tenham chegado. Movimentos essenciais do GC. Oração. Até 5 minutos. O GC não é feito na força do nosso braço. Ele acontece por meio da oração. Não podemos ignorar, devemos sempre orar por tudo. Orar pelo estudo, orar para que todos sejam edificados, ensinados e transformados, orar por visitantes e pelos membros do GC. Quebra-gelo. Até 10 minutos. Na nossa agenda global, a cada lição sugerimos um quebra-gelo para auxiliar o bom desenvolvimento desse momento, mas fique livre para explorar outras possibilidades de acordo com o perfil de seu GC. Porém, jamais abra mão dessa iniciativa, pois ela será poderosa para incluir os neófitos e visitantes no grupo. É uma técnica eficaz para ajudar as pessoas a se ligarem umas às outras e dessa forma construírem relacionamentos, uma maneira de nos conhecermos melhor contando nossas histórias. O quebra-gelo abre a porta para o espaço de envolvimento e compartilhamento mais profundo, que haverá num estágio mais adiantado das reuniões. Louvor até 10 minutos. Conduza um período de louvor e adoração. Não são necessários instrumentistas e vocalista consagrado. Utilize algum dispositivo para tocar música, se for o caso. É importante escolher músicas fáceis, preferencialmente conhecidas, já tocadas na igreja. Encoraje os membros a participarem ativamente, cantando e louvando a Deus. Intercale esse momento com oração e palavra de encorajamento. É importante criar um ambiente favorável para a ministração do estudo da palavra que virá a seguir. Evangelismo até 10 minutos. O momento de evangelismo no encontro é fundamental. Não se trata de evangelizar no GC, mas despertar os membros ao entendimento de que cada um é responsável em apresentar Jesus às pessoas que estão ao seu redor. Antes de ir para o estudo da lição, busque compartilhar um testemunho de que Deus tem feito por meio do evangelismo. Levante nomes de pessoas que precisam ser alcançadas pelo GC. Encoraje o contato com essas pessoas de forma presencial ou remota. Assim avançaremos para novos locais, onde nascerão novos GCs. Ore por essas pessoas. Uma sugestão é colocar uma cadeira vazia e orar profetizando que ela será ocupada na próxima semana. Programar evento de colheita e grupo de interesse. Estudo direcionado e edificação em até 10 minutos.
O momento da edificação deve ser feito com o nosso material da agenda da igreja. 3 semanas com temas já desenvolvidos e uma com tema livre. Isso deve incluir leitura de trechos das Escrituras e explanação do texto e tema proposto na agenda. Não é momento de confrontar nem dar estudos bíblicos e pregação. O GC deve ser feito com a linguagem simples, de maneira fácil e leve, para que todos possam participar e se envolver. Aplicação até 25 minutos. Aqui talvez seja uma das partes mais importantes do GC, onde todos têm a oportunidade de participar com perguntas e respostas para esclarecimento e compartilhamento de insights e experiências pessoais relacionadas ao trecho. Na agenda da Lagoinha Global, os estudos estão organizados seguindo a sequência para que, de modo intuitivo, ajudá-la a conduzir esse tempo. Nossa agenda possui perguntas que podem ser uma eficaz ferramenta para conduzir esse momento. Use-a de acordo com a dinâmica do seu pequeno grupo. Tempo de adoração, até 5 minutos. Orem juntos como um grupo. Isso pode incluir pedidos de oração por necessidades pessoais e da comunidade, ações de graça por bênçãos e respostas às orações. Deixe os membros orarem em voz alta ou em grupos menores quando você tiver essa direção no Espírito. Anúncios e informações, até 5 minutos. Comunique eventos futuros, necessidades do GC e atualizações da igreja. Certifique-se de que todos estejam cientes das próximas atividades e oportunidades de serviço. Anuncie data, horário e local da próxima reunião de GC. Multiplicação. GC que aplica os movimentos essenciais cresce naturalmente, e esse é um dos alvos do grupo. Quando isso acontece, precisamos multiplicá-lo para que o cuidado continue sendo bem feito e todos tenham a oportunidade de crescer. Precisamos gerar novos líderes e anfitriões, alcançar novos lugares e novas pessoas. A cada GC, precisamos mostrar a importância da multiplicação para que mais pessoas possam ser alcançadas. 10 pessoas num GC é o suficiente para multiplicar, afinal somos pequenos para nos importar. Podemos também começar com subgrupos dentro do GC. Escolhemos um líder para o GEC, que é o grupo de estratégia de crescimento, para assumir um subgrupo no mesmo local do GC. Durante alguns momentos separamos os membros em subgrupo, principalmente para o compartilhar da lição. À medida que o tempo passa, cria-se afinidade e os grupos continuam crescendo até chegar a hora de fazer a multiplicação e ir para outro local. É extremamente importante que nesse processo de subgrupo haja um acompanhamento intenso do líder e do supervisor para que ocorra uma multiplicação saudável e sem problema em sua transição. Comunhão opcional. Se os membros desejarem, continue a comunhão após o encerramento oficial da reunião. O lanche sempre será opcional e deve seguir uma lógica que não crie constrangimento para o anfitrião e os demais membros. O tempo de permanência na casa do anfitrião também deve seguir o bom senso. Geralmente as pessoas precisam se levantar cedo no outro dia para o trabalho. Lembre-se, a chave para um GC bem-sucedido é o compartilhamento, a comunhão e o crescimento espiritual em conjunto. Use essa guia de acordo com as necessidades específicas do seu GC. Mantenha o foco na palavra de Deus e na construção de relacionamentos cristãos sólidos. Conclusão. O GC deve ser um momento prazeroso e esperado por todos, um lugar onde os membros não apenas ouvem, mas são ouvidos. Seu planejamento e organização são importantes para que ele seja bem-sucedido. Devemos nos lembrar que somos um corpo, por isso a distribuição da tarefa é necessária para que todos tenham a oportunidade de servir, aprender e ser edificados. Atividades. Como equilibrar as normas estabelecidas sem perder o mover do Espírito? Como você entende a importância do quebra-gelo e do evangelismo no GC? Como gerar um relatório do seu GC no aplicativo da igreja? Nosso objetivo é gerar uma dinâmica de comunicação semanal entre o líder e o colíder diretamente com o supervisor. Conteúdo. O líder e colíder são os responsáveis em gerar esse relatório após o término de cada GC. O passo a passo.
Líder, colíder e o anfitrião têm que estarem com o seu cadastro de membros completo no aplicativo com a sua carteira de membro ativada. Criar o GC dentro do aplicativo, isso será feito pelo supervisor. Entrar no aplicativo, procurar o ícone GC e de imediato seu GC irá aparecer no seu telefone. Quando você clicar para acessar o seu GC, na tela superior vai estar escrito reunião ou meetings. Clique na opção foto. Quando você clicar para acessar o seu GC, na tela superior vai estar escrito reunião ou meetings. Clique em opção foto. Logo vai aparecer o estudo da semana na barra inferior da tela, reportar reunião ou reportar meeting. Clique em opção. Preencha todas as informações de cada página apresentada. A primeira página será de algumas informações básicas do GC, como o horário que começou e terminou, o dia, o estudo que foi aplicado, o nome do anfitrião e o local. A próxima opção seria, nesse campo, você irá clicar em todos os nomes dos participantes do seu GC, marcando a presença de cada um. Caso não tenha o nome, o líder do GC pode instruir o membro a pedir pelo próprio aplicativo mesmo a solicitação para participar do GC. Na opção participantes ou presença, nesse campo você vai colocar o nome das pessoas que gostaria de participar de seu GC, lembrando que essa pessoa tem que estar com seu cadastro no aplicativo. Visitante. Nessa opção, o líder ou colíder deve colocar o nome do número de telefone dos visitantes. Avaliação. O líder ou colíder pode dar a nota de como foi o estudo, clicando no número que corresponde à sua nota. Ainda nessa mesma página temos a opção de eventos. É de extrema importância ser preenchida, porque nesse momento o responsável pode informar o que de mais importante aconteceu no GC. Se alguém entregou a vida para Jesus, se houve curas, batismo com o Espírito Santo e tantas coisas que aconteceram nesse momento. Conclusão. Depois que todos esses campos foram preenchidos, o relatório do GC da semana estará devidamente concluído. Módulo 2. GC para todos. GC Kids, Link, Rocket e Legacy. Já aprendemos sobre a estrutura e funcionamento do GC. Agora veremos a importância de proporcionar esse ambiente de pastoreio, discipulado e evangelismo para todas as gerações. Infância, pré-adolescência, adolescência e juventude. Cada uma dessas fases tem necessidades e linguagens diferentes. Por isso, precisamos gerar GCs que atendam a essas necessidades e falem a linguagem apropriada. O Kids. A infância é o melhor tempo para começar a formar discípulos de Jesus, pois esse é o tempo de formação da identidade de cada pessoa. Jesus é o nosso modelo, inclusive na infância. O nosso maior foco é a formação espiritual da criança, baseada nos princípios da Palavra de Deus e sua consolidação na igreja. E o pequeno grupo tem sido uma estratégia eficaz para alcançar crianças junto à família. O GC Kids é como um aprisco, lugar seguro, um pequeno grupo no qual a criança é evangelizada e edificada na palavra por meio do ensino práticos e dinâmicas apropriadas. O propósito do GC Kids é atender às necessidades espirituais da criança e, ao mesmo tempo, ser um lugar de relacionamento onde ela possa criar vínculos com outras pessoas dentro de um ambiente familiar. O GC Kids presencial e online são estratégias que funcionam, pois se o nosso alvo é alcançar as crianças, devemos ir ao encontro delas, seja nas casas, ruas, escolas e nos parques. A estrutura do GC Kids segue o mesmo modelo dos demais GCs da igreja. O que difere são os ajustes no material para atender a faixa etária das crianças. A maioria funciona no mesmo dia e horário dos GCs de adultos. Chamamos grupos paralelos e temos os GC Kids independentes e não paralelos em dia e horários aleatórios. Todos os GCs de crianças são cadastrados, prestam conta por meio do relatório e os líderes estão ligados a um supervisor e pastor de área. Atenção, abrir um GC de criança paralela a um de adulto é a forma mais saudável de crescimento do pequeno grupo. Cresce de maneira equilibrada e a multiplicação ocorre naturalmente. Como implantar ou começar um GC de criança? A liderança da igreja deve ser comunicada e receber a aprovação do seu discipulador. Ter um local apropriado e seguro. É necessário que o líder
tenha passado por um treinamento específico e esteja sendo discipulado. E importante que seja membro. O material usado no pequeno grupo deve ser desenvolvido e adaptado para garantir a unidade da visão, focado na conversão, consolidação e no discipulado. As lições são para ensinar a criança a aplicar a palavra de Deus em seu cotidiano, fazendo com que ela cresça em Cristo. A agenda da Lagoinha Kids traz todas as lições dos adultos adaptadas na linguagem da criança. Assim, pais e filhos podem dar continuidade ao GC em casa, usando os mesmos textos para revisão em devocionais ou cultos domésticos e incentivar a criança a fazer uso dela durante a semana. Após a reunião do pequeno grupo, o acesso às lições possibilita a criança assimilar o ensino de forma mais prática e pessoal. Lembre-se, procure ser submisso à visão da sua igreja e siga os passos orientados pela lição, para não correr o risco de se desviar do propósito. Fale uma linguagem simples em que as crianças entendam. Dicas para uma reunião dinâmica e eficaz. Estabeleça o combinado ou as regras do GC. Use os talentos como forma de recompensa. Nunca leia o quebra-gelo. Em momento de descontração, faça de forma orgânica e informal. Comece o quebra-gelo sempre pelo líder. Eles acompanharão naturalmente. Crie os momentos do GC Kids, hora de ouvir, roda de conversa, hora de brincar, teatro, caixinha de oração, hora de louvar, quiz bíblico e gincana. GC Kids especial é um dia para inovar e fazer uma reunião bem criativa. Peça ajuda às crianças, ela ocorre sempre na última semana do mês. Deixe o Espírito Santo usar você. Comemore os aniversariantes do mês no GC. Liderar criança é obedecer à ordem dada por Jesus de levar o evangelho a toda criatura, ensinando a fazer discípulos. Quanto mais cedo alguém é alcançado pela palavra, mais frutos essa pessoa dará para o reino de Deus. Ao cuidar desse rebanho precioso, você realiza os sonhos de Deus de levantar um exército de crianças apaixonadas por Jesus e cheias do Espírito Santo. GC Link. Acima de tudo, um líder de GC Link deve conhecer bem a faixa etária com que está trabalhando. Eles têm necessidades específicas que devem ser respeitadas e trabalhadas com técnicas e preparo bíblico e espiritual. Mas quem é o pré-adolescente que frequenta o Link? De acordo com um estudo dirigido pela David Walker, uma experimentado professor de 5ª a 8ª série nos Estados Unidos, a abordagem aos pré-adolescentes deve respeitar algumas premissas que devem estar muito claras para quem se propõe a trabalhar com essa faixa etária. O tempo de duração de um pré-adolescente é de no máximo 12 minutos, então evite longos discursos como se fossem monólogos. O melhor é sempre investir em interações, algo mais próximo de um bate-papo. 2. Eles aprendem muito mais quando fazem algo prático, portanto, invista em atividades concretas, algo como dinâmicas de grupo, discussão de casos reais, jogos na internet e quebra-gelos. 3. Eles não retêm um grande número de informações. Assim, a dica aqui é basear a abordagem em princípios, enfatizar os princípios em detrimento de se aprofundar em muitos detalhes. Acredite, a partir dos princípios muito bem estabelecidos, haverá neles uma curiosidade natural pelos detalhes. 4. O cérebro dos pré-adolescentes está no 2º maior estágio de desenvolvimento da vida inteira deles. Portanto, eles serão muito exagerados, emotivos, eufóricos, enérgicos, e isso pode variar muito rapidamente, de um extremo a outro. Aprenda a lidar com isso e jamais tome determinadas atitudes como sendo algo pessoal. Em mais de 40% das vezes, eles interpretam mal as emoções e instruções. 5. Eles precisam de muitas horas de sono para se sentirem bem. Logo, se você perceber um pré-adolescente sonolento no GC, saiba que não é necessariamente porque ele está entediado, mas porque essa turma precisa dormir mais do que os adultos. Isso reforça ainda mais a premissa de fazer do seu tempo com eles algo mais dinâmico, interativo e divertido. Dicas práticas de ministração: linguagem apropriada,
invista tempo, né, em entender como eles estão falando. Claro que não estamos sugerindo que você seja uma caricatura de um adolescente ao ministrar, mas que entenda a linguagem que eles estão usando para interagir. Não haverá resultado prático se você quiser falar com eles usando palavras, frases e citações que eles não entendem. Tópicos relevantes, leve em consideração que os afasta a opinião dos amigos, as profundas mudanças físicas e mentais e a pressão de deixar de ser criança. Ajuste a lição do dia ao que está afetando a vida deles em casa, na comunidade, na escola e no mundo. Invista tempo nisso. Atividades interativas. Inclua atividades interativas e jogos para tornar o aprendizado divertido e envolvente. Hoje temos muitos recursos disponíveis na internet, inclusive sugestões de como ter momentos mais divertidos e produtivos com ele. Pesquise por Blocket, Mentimeter, são ferramentas incríveis de quiz que eles amam participar. Ambiente seguro. Crie um ambiente seguro onde eles possam expressar seus pensamentos e sentimentos sem julgamento. Conduza conversas e se mostre confiável. Trate-os em assuntos, de maneira séria, dando atenção a eles e confrontando, como diz a palavra de Deus. Envolvendo os pais. Envolva os pais e o mantenham informado sobre o que está sendo ensinado e discutido. Jamais deixe-o de fora para que tudo que está sendo aprendido possa ser praticado em casa também. Envolvimento dos líderes. Seja um participante ativo das atividades da igreja. Entenda a visão de seu ministério, ouça o seu líder, seja orientado pelas diretrizes dele. Lembre-se de adaptar o conteúdo fornecido pela igreja e realidade local do seu pré-adolescente, mas não criar um conteúdo paralelo. Siga sempre a visão dada por Deus aos seus líderes. Aliado a tudo isso, tenha uma vida de oração, busque e estudo da palavra de Deus. Lembre-se que essa turma se baseia muito mais naquilo que está vivendo do que naquilo que está ouvindo. Seja um modelo de obediência e bom testemunho se quiser ganhar o coração deles. Seja um imitador de Cristo. G.C. Rocket, de adolescente. Uma das marcas principais da fase da adolescência é o ciclo de amizade. Para adolescentes, o pertencimento determina sua permanência em um lugar e o principal caminho para isso são os relacionamentos construídos naquele ambiente. O GC é uma ferramenta extraordinária para vínculos saudáveis, sejam gerados dentro da igreja, inclusive entre os adolescentes. A partir de uma boa experiência de GC, o adolescente encontrará um lugar de identificação em outras pessoas da mesma idade, gerará relacionamentos e vínculos com a igreja, o que fará com que ele se firme, construa os seus próximos anos e a sua vida em Cristo em relacionamento com o corpo de Cristo. Um bom GC de adolescente precisa ser feito dentro do perfil adolescente e mostraremos alguns pontos importantes sobre isso. Primeiro, precisa ser um espaço de diálogo aberto. A atual geração que está na adolescência é formada por um público que valoriza extremamente o diálogo, por mais que muitos sejam retraídos inicialmente. Quando o diálogo flui, o entendimento vem. O GC precisa ser esse lugar seguro, onde o adolescente possa ouvir e falar, expor as suas dúvidas e o seu coração. Entendemos o papel da verdadeira comunhão no processo da edificação da igreja e essa comunhão envolve transparência e vulnerabilidade. O adolescente precisa de um ambiente onde se identifica, mas também inspira para que possa ser impulsionado a crescer e amadurecer. Segundo o GC de adolescente, precisa ser um ambiente alegre e dinâmico. Nesse espaço, o líder tem liberdade para ser criativo ao promover dinâmicas de quebra-gelo, ministrar o estudo da semana lúdico sem infantilizar o adolescente, por favor, e até usar a tecnologia a seu favor para que a mensagem alcance o coração dos adolescentes e, consequentemente, seja compartilhada por ele. Um GC atrativo para um adolescente pode ser atrativo para todo o grupo de amigos dele que não está na igreja ainda. E isso fará com que se cumpra o propósito evangelístico do pequeno grupo. Terceiro, embora haja necessidade de contextualizar a mensagem à linguagem dos adolescentes, a verdade da palavra de Deus é inegociável. As escolas, rodas de amigos e até alguns ambientes familiares estão
contaminados pelo engano das ideologias mundanas e cosmovisões contrárias à Bíblia. Portanto, é exatamente nesse ambiente dinâmico e recheado de diálogos que o adolescente pode estar mais propício a ser exposto à verdade da palavra e ter a sua vida verdadeiramente transformada. A adolescência é um período extremamente fundamental na vida de um ser humano e é quando as opiniões são formadas e o amadurecimento acontece de forma mais intensa e são tomadas decisões que marcarão toda a trajetória daquela pessoa. Um adolescente marcado por Jesus representa um agente ativo na sociedade para transformar o mundo pelo poder do Evangelho. GC Legacy. Durante tantos desafios que cercam a juventude, talvez o maior deles seja a comunicação. Muitos líderes têm se debruçado em estudar as diferentes faixas etárias envolvidas, por exemplo, no mercado de trabalho, e estudam os detalhes de cada geração, pois sabem que uma produção considerável depende de boa parte da capacidade do líder de comunicar o conteúdo e o propósito de maneira clara e efetiva. Adolescentes são diferentes de jovens, que por sua vez são diferentes dos adultos. Isso significa dizer que se queremos comunicar com esse público, precisamos entender a linguagem e a maneira como eles se comunicam e como recebem a informação. Com isso, não estamos afirmando que a mensagem precisa ser alterada. Na verdade, o Evangelho é e sempre será o mesmo. Não há o que acrescentar ou subtrair na mensagem poderosa do Evangelho. A palavra de Deus ela é imutável. A palavra de Deus afirma: jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. 1 João 2,14. A fase da juventude é repleta de desafios, mas diversas áreas da vida, como sexualidade, profissão e finanças. Mas mesmo com tantos desafios, os jovens têm força. Deus lhe concede força, mas lhe faltam sabedoria. Por isso a comunhão e o líder são tão importantes na vida dos jovens. Antes de comunicar, é necessário conhecer. Antes de anunciar a mensagem, é necessário perceber as nuances que envolvem os jovens em nosso tempo. Recentemente, uma reportagem publicada pela BBC Brasil, pela jornalista Thaís Carrança, em 9/5/22, nos trouxe dados alarmantes sobre a fé no Brasil. Segundo os dados da reportagem, os jovens sem religiões nas grandes capitais do Brasil já superam o número de jovens católicos e protestantes. Isso acontece porque a maioria dos jovens buscam argumentos lógicos e racionais para fundamentar a fé. Fogem de respostas vazias e pretendem experimentar para poder explicar. E esse não parece ser o cenário somente do Brasil. Um projeto de pesquisa de 5 anos de Barna Group, nos Estados Unidos, trouxe dados sobre os desafios do desenvolvimento da fé entre adolescentes e jovens dentro de uma cultura que muda rapidamente. 6 razões são apresentadas pelas quais os jovens abandonam a igreja. 1. As igrejas têm a tendência de ser superprotetoras. 2. A experiência acerca do cristianismo de adolescentes e jovens é superficial. 3. As igrejas parecem ser antagônicas à ciência. 4. As experiências dos jovens cristãos nas igrejas relacionadas à sexualidade são muitas vezes simplistas e cheias de julgamento. 5. Eles têm que lidar com a natureza exclusiva do cristianismo. E 6. A igreja é hostil com aqueles que manifestam dúvidas. Podemos perceber, em suma, que a maior parte do desânimo dos jovens em relação à igreja envolve a dificuldade de respondermos às dúvidas em relação à fé de maneira efetiva, transparente e sincera. Diante disso, um GC de jovens precisa ser um ambiente seguro em relação às dúvidas. A fase da juventude é cheia de questionamentos, incertezas e angústias. Se não criarmos esse ambiente seguro, sufocaremos os jovens em nossos pequenos grupos. As nossas respostas às inquietações da juventude precisam ser sinceras, pontuais e assertivas. Muitos não têm paciência para responder aos jovens, principalmente com questionamentos em relação à fé. Uma multidão de jovens feridos caminha na trilha espinhosa do ressentimento.
pois foram machucados num ambiente que mais deveria levar cura. Além de ser um ambiente seguro para as dúvidas, o GC que lida com os jovens precisa ser um ambiente de pertencimento. Todos os jovens estão buscando um trilho para fazer parte. Eles buscam uma identidade nos grupos. Geralmente, esse pertencimento está ligado ao acolhimento, participação nas discussões e o fato de que alguém se importa com a opinião deles e dá demonstrações de afeto. Portanto, precisamos fazer com que os jovens sintam-se acolhidos em nossas pequenas reuniões e tenham a voz ouvida e possam receber carinho e afeto. Outro aspecto importante para um pequeno grupo que busca trabalhar com jovens é a conexão dos assuntos com os temas que eles estão enfrentando no dia a dia. Muitos desses jovens têm a impressão de que a fé não tem relevância na prática do dia a dia. Por isso, quando mostramos de maneira prática, em casos reais no dia a dia, a dinâmica da nossa fé, levamos um senso de conexão com a realidade. Por fim, talvez o aspecto mais importante do GC que trabalha com jovens é o estudo profundo e criativo da palavra de Deus. Os jovens querem um conhecimento, mas às vezes a maneira como esse conhecimento é transmitido está cheio de marasmo e desânimo. A juventude é uma fase cheia de criatividade e imaginação fértil. Precisamos usar isso como gatilho para fazer os jovens se aprofundarem na palavra de Deus. Desse modo, use elementos visuais, faça dinâmicas repletas de criatividade e estude profundamente a palavra de Deus.